Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Escola de RH Sistêmico. Eu sou o José Rodolfo Grou, estou hoje nessa cidade maravilhosa que eu tanto amo, que é o Rio de Janeiro, para gravar com uma pessoa muito especial, um profissional que eu admiro muito e que eu sei que vai valer muito a pena você nos acompanhar nesse podcast. O objetivo da Escola de RH Sistêmico é transformando o humano nos negócios. E quando a gente fala da transformação do humano nos negócios, é em todos os segmentos. E hoje, para mostrar o quanto é importante essa transformação, o quanto é importante nós olharmos habilidades, talentos, que é aquilo que nós procuramos ensinar e trabalhar não só na Escola de RH Sistêmico, mas também no método PBC High Talent. Eu tenho aqui comigo no estúdio o Dr. André Quadros. Pessoal, o Dr. André, ele é um dos poucos profissionais no Brasil que, além de ser médico, trabalha com inteligência artificial, trabalha com métodos e processos na medicina e na gestão de hospitais, de clínicas médicas. E o André é um talento, o doutor André é um grande talento, e por isso que eu quero apresentar ele para vocês. Doutor André, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu convite. Se apresenta um pouco para o pessoal, fala, né, como que você primeiro pensou a medicina, os prêmios que você já ganhou, e o que você faz hoje para a gente chegar nesse assunto talentos, habilidade dentro de um mundo sistêmico complexo. Pô, Gro, fico muito feliz com o convite, você sabe que também admiro muito o seu trabalho. Tudo que você fala ali, sempre a gente consegue trazer um pouco para a medicina, porque é muito de humano para humano, senão acaba não existindo nada. E vou trazer um pouco aí que a inteligência artificial também é de humano para humano, mesmo que seja com a máquina. E só uma correção, doutor ainda não. Tá quase, né? Tá quase. Tá quase. Tá bem quase. Falta só um semestre, né? Falta só um semestre agora. Já tá com o caminho completo já, doutor. Bom, então eu sou André Quadros, tenho 25 anos. Eu já quis ser do Exército, já passei para a SpaceX, comecei a fazer biomedicina e fui para medicina, como a gente está falando agora. E eu trabalho com tecnologia há 15 anos, ou seja, faz a conta que você vai ver que é bastante tempo. Então, o que eu estou fazendo na medicina, se eu já trabalhava com tecnologia antes? Né? Eu já trabalhei com algumas das maiores empresas de saúde do Brasil, a citar a Conexa Saúde durante a pandemia, então foi muito interessante ver toda a expansão do Covid-19 no Brasil do zero, desde o primeiro dia. Depois já trabalhei com seguros e hoje eu faço parte do laboratório de inteligência artificial na DASA, né, que é a maior rede de laboratórios atualmente do Brasil. Então, também um disclaimer, né, nada que eu falar aqui é em relação às empresas que eu acabo representando de alguma forma, é tudo a minha opinião pessoal. Perfeito, perfeito. André, como a gente fala muito sobre talentos e habilidades, como que começou, na sua opinião, seu processo de estímulo para você ter essa mentalidade sistêmica complexa, essa habilidade com dados, habilidade com a tecnologia e com o conhecimento que você adquiriu, está adquirindo na medicina, né? Falta um semestre só para você se formar, para mim é doutor, porque eu sou uma pessoa que respeita muito o processo de capacitação, qualificação das pessoas. Como que você, desde pequeno, olhando a sua trajetória, foi estimulado para que hoje a gente possa olhar você com tanta habilidade e competência agregando no mundo complexo? Primeiro, eu gostaria de agradecer a minha mãe por deixar, às vezes, eu quebrar os brinquedos. Acho que começou ali. Eu pegava os brinquedos e queria entender como que um carrinho de controle remoto funcionava, né? Por que ele mexia, virava e o outro não? O que tinha por dentro daquilo? E acho que minha inquietude sempre de encontrar o porquê das coisas começou ali, desmontando os brinquedos e tentando entender como as peças interagiam. A questão dos dados, ela veio muito depois, quando eu comecei a perceber que tudo tem um motivo para acontecer, né? Nem sempre é causa e efeito, mas às vezes a gente tem uma ideia que pode estar relacionada. E aí eu comecei a implementar isso, né? Durante a faculdade de biomedicina, que eu não concluí, eu construí um trabalho interno, uma disciplina, sobre análise de fungos na água, e aí a gente conseguiu apresentar esse trabalho usando os dados ali que foram coletados, ou seja, entendemos aonde tinha mais fungo na água da universidade. E outro projeto interessante também foi sobre ansiedade nos estudantes. Ou seja, é uma pesquisa simples para a gente entender por que às vezes uns performam pior do que outros por aspectos internos, não necessariamente só porque ele não sabe a matéria. Às vezes ele está passando por um problema pessoal e não está conseguindo performar tão bem. E aí eu descobri a bioestatística justamente nesse ponto, que é onde hoje eu aplico a minha medicina, que é com a bioestatística, né? Como que os dados se relacionam com o ser humano.
E aí, cada vez mais eu estou descobrindo novas oportunidades nesse trajeto. Que fantástico, olha só. Você falando, eu fui trazendo, né, para o conhecimento que eu tenho e para o método PBC. Por quê? Porque no método a gente consegue entender, dentro de uma linha de saúde emocional, qual que é o nível e o grau, também de uma maneira quantitativa, de 0 a 10, que um indivíduo, que uma pessoa tem de pensamento prático, ou seja, de inteligência concreta. Porque quem tem inteligência concreta positiva são pessoas que vão conseguir entender a realidade como ela é, com dados e fatos, sem viés, são pessoas questionadoras, são pessoas que têm uma criticidade em relação à sua atuação e que é justamente esse movimento do indivíduo no seu processo ali de crenças, né, que faz com que essa pessoa ela possa ter performance ou não. Porque não adianta a gente ter um profissional que tem esse pensamento, que tem essa inteligência e uma empresa que não permita questionamento, uma empresa que não tenha comunicação, diálogos francos, né? Então, esse é um ponto importante que você me fala que eu associo ao método e também a autodireção. Porque quando uma pessoa não tem autodireção, ela não tem essa linha de pensar, de agir com congruência, com conformidade. Então, ao agradecer a sua mãe, você também já conecta com aquilo que a gente fala tanto no método, que é, para mim, uma das principais bases, que é o honrar pai e mãe. Né? Então, como a gente faz esse movimento, como isso impacta na vida, André? Show, né? Uma questão que sempre me deixa muito questionador quando eu vejo os seus posts é como que você conhece tanto de tecnologia? Tem muitas coisas que eu posto, que eu faço, que o André fala assim, Grow, dá para fazer isso, olha isso, faz esse movimento. Né? Então, ele é um grande parceiro também, além de um grande amigo. E é uma inteligência que eu falo assim, cara, esse cara ele é um garoto prodígio, porque ele é muito inteligente com as questões de tecnologia, de IA. Quando começou isso? Começou em 2012, algo por volta disso, 2011, quando eu ainda não sabia muito bem o que era nada da vida, muito jovem, e aí eu quis entender mais sobre o computador, né? Porque estava na moda, todo mundo tinha, eu não tinha internet até 2014 da minha casa, pra você vê que eu comecei bem rudimentar, batendo pedras, e aí eu fiz um curso de informática básica, não encontrei o porquê o computador funcionava, que era o meu objetivo principal, como que as coisas funcionam. E aí minha avó me colocou num curso de montagem de computadores. E dali para frente eu ganhei, não vou dizer muito dinheiro, mas para um jovem, ganhei muito dinheiro para um jovem. Perfeito. Montando computador. E aí eu comecei a evoluir cada vez mais nisso, né? Então, pô, não é só montar o computador, tem um sistema operacional. Então, pô, como é que isso funciona? O sistema operacional tem um programa. Como é que programa? Como é que eu configuro uma rede? E aí eu fui conseguindo evoluir. Mas, assim, o grande boom da minha carreira totalmente foi aí nos últimos 4, 5 anos, onde eu consegui encontrar a junção de tudo que eu sabia, que era uma mão de obra barata, né? O técnico de informática, ele é uma mão de obra barata, com o mundo do alto nível, que era a gestão executiva. Então, cara, como que a tecnologia consegue bater e juntar essas forças na gestão de alto nível? Foi exatamente nisso que eu consegui trazer. Mas foi lá atrás, querendo entender como que um computador funciona. Até hoje eu não entendo muito bem, mas eu estou na intenção ainda de descobrir. Essa reflexão, né, do que você me traz é importante para a gente entender assim, o quanto que quando nós conhecemos o talento das pessoas, as habilidades, nós podemos aplicar em vários movimentos dentro de uma organização, dentro de uma jornada de carreira, dentro de uma jornada profissional. E quando o empregador, o empresário, enfim, o líder, ele tem esse conhecimento, o indivíduo ele vai pertencendo, ele vai se sentindo pertencente, aumenta a conexão com a cultura, aumenta a confiança e, consequentemente, aumenta o resultado e oportunidades de uma relação ganha-ganha para todo mundo. Você ensina no teu Instagram profissionais, de uma maneira geral, mas especificamente médicos, médicas, a usar a tecnologia a favor deles nos seus negócios. Você ensina no seu Instagram sobre gestão de saúde com base em indicadores, inteligência artificial. Como que hoje você se visualiza dentro desse cenário? Porque normalmente, a maioria das pessoas que eu conheço, eu tenho uma cunhada que é médica, primos que são médicos, fazem a medicina para ir para a parte assistencial. Né? Você se dedicou a conhecer, a fazer a medicina para que você traga esse conhecimento para a área de inteligência de dados, inteligência artificial, etc. Como que você
visualiza esse mercado que você está inserindo e que você está desbravando, você está sendo pioneiro, tão jovem, 25 anos, sendo pioneiro, ensinando grandes corporações, ensinando grandes profissionais a fazer esse movimento? Olha, essa pergunta é bem difícil. Mas eu acho que parece muito com o seu plano também. Você quer transmitir o conhecimento para as pessoas para que elas também transformem a realidade. Eu acho que eu não saio da assistência se eu vou para a gestão. Eu multiplico a minha assistência indo para a gestão. Então, ao invés de eu sozinho atender um paciente por vez, eu consigo atender milhares de pacientes por vez, otimizando o trabalho de outros profissionais. Então, me dá uma felicidade muito grande saber que a gente consegue entregar uma saúde melhor analisando os dados desse paciente. Às vezes, a única coisa que precisa é olhar a última receita dele e ver que o remédio está errado. Só que, às vezes, ali naquela rotina do profissional, principalmente no SUS, ou às vezes no plano de saúde, que ele tem que atender 10 pacientes por hora para conseguir ganhar ali R$ 30 por consulta, ele vai acabar esquecendo. Mas e se tivesse um aviso dizendo que, olha, esse remédio aqui que o paciente disse que toma, interage errado com esse outro aqui, não pode juntar os dois. E durante a consulta você recebe esse aviso e, opa, tem que fazer essa troca, não posso deixar isso passar. Então, é assim que eu me vejo daqui para agora e daqui para frente, otimizando a minha assistência através da assistência de outras pessoas. Fantástico, isso é transbordar, né? Quando a gente está aberto para os movimentos do universo, de transbordar e de ser uma alma que vem para a jornada para fazer parte de transformações, mas não são pequenas, são grandes transformações. Maravilha. André, quais são os talentos que você acredita que você tem que são diferenciados? Pô, pergunta pior ainda do que a outra, É hein? uma pergunta de recrutamento e seleção, né? Mas, na verdade, é para a gente entender o quanto que a consciência dos nossos talentos nos move na vida. Perfeito. Eu acho que, para mim, uma habilidade... O que você falou? Era habilidade ou... Os talentos. Que talentos que você tem consciência? Isso. Um talento que eu acho que eu tenho consciência que eu tenho, eu sempre tento entender o motivo por trás de alguma coisa acontecer. Então, por exemplo, sei lá, a gente trocou o copo, era outro copo antes. Mas por que a gente trocou o copo? Porque esse copo é mais bonito, então teve um motivo. Agora, o posicionamento, a luz, a imagem, tudo isso tem alguma coisa por trás. Então, acho que hoje o meu maior talento é tentar encontrar o porquê, como as coisas estão funcionando e como elas se relacionam. Que é a forma de vestir, a forma de se posicionar, tudo isso está relacionado de alguma forma. Agora, imagina na saúde das pessoas, onde ela mora, o que ela consome, que doenças ela tem, que remédio ela toma, tudo isso está relacionado. Então, por que hoje ela tem esse problema? Em algum outro momento passado, alguma coisa aconteceu. Então, acho que hoje o meu maior talento é tentar encontrar o porquê de algumas coisas e relacionar com outros desfechos. Bom, para você que deve estar assistindo, ou se você está nos ouvindo, para quem está assistindo está vendo a minha fisionomia, né? Porque justamente esse é o princípio do pensamento sistêmico complexo. Então, quando nós temos essa inteligência desenvolvida, nós vamos entender o contexto e aquilo que está subentendido e entendido no contexto. Porque é o contexto que determina, muitas vezes, o comportamento das pessoas, a condição pela qual as pessoas se encontram de vida. E por isso que eu falo sempre, né? Às vezes a gente ouve, eu ouço muito aquele ditado, filho de peixe, peixinho é? Depende. Filho de peixe, tubarão pode ser. A gente não pode esquecer disso. Por quê? Porque a partir do momento que a gente desenvolve essa inteligência sistêmica complexa, e essa abordagem é uma abordagem alemã, que é a abordagem que eu sigo, a gente vai para esse movimento que o André trouxe. A gente vai sendo curioso a um ponto de entender o quanto que o contexto e todos os fatores e elementos que estão nesse contexto, eles influenciam o comportamento humano. E isso a gente tem nesse método, né, o PBC High Talent. E o quanto é importante você trazer esse olhar para a medicina, né? Olha o ganho. O que você hoje tem descoberto que existe uma lacuna, né? Então, existe uma grande lacuna no modelo tradicional brasileiro de educação e formação de profissionais, onde eu sempre respeito muito o modelo de educação e formação de países como a própria Alemanha, Japão, Estados Unidos, que prepara os profissionais para atuarem em diversas áreas, desenvolvendo esse pensamento sistêmico complexo. Mas o que você hoje identifica como a falha principal do profissional da área médica, que não é tão desenvolvido ou estimulado a olhar e que influencia na gestão da clínica, que influencia, às vezes, na gestão do hospital? Essa é polêmica. Aos amigos médicos, vocês sabem que não é mentira. Mas o médico, ele é ensinado a ser uma peça dentro de um tabuleiro, aonde ele foi ensinado que ele era a peça mais importante. E não é. O médico não é a peça mais importante da saúde.
E nem deveria ser. Deveria ser o paciente. Então, a gente tem uma inversão de papéis, onde eu quero ser médico porque eu serei médico, ganharei muito dinheiro, darei muitos plantões, mas, na verdade, o fim da medicina não é esse. Não deveria, pelo menos. Deveria ser o paciente. Então, eu acho que o principal hoje é que a medicina tem se apoiado em algumas falácias que as pessoas contam. Geralmente, os pais dizem que, meu filho, não faça administração, faça medicina que você vai ganhar dinheiro. Meu filho, não faça letras, letras não dá dinheiro, faça medicina. E aí o cara vai para a faculdade de medicina, se forma e descobre que não é nada daquilo que falaram. Ele vai ter que trabalhar muito, assim como qualquer outra profissão. Só que pior, ele vai trabalhar sem querer fazer o que ele está fazendo. E aí a gente entra num outro problema que hoje eu vejo que é um problema muito latente na medicina, que é erro de protocolo. Então, ao invés do profissional estar centrado em executar a atividade do protocolo, ele acha isso burocrático. Pô, por que estão me mandando fazer? Vou fazer do jeito que eu quero. Né? Afinal, o Conselho Federal de Medicina diz que eu posso fazer. O carimbo é meu, sou eu que estou fazendo. Só que isso gera muitos danos para o paciente. E, às vezes, falta um pouco de explicar por que você não pode dar alta para um paciente que está com dor no peito sem descobrir qual é a causa dessa dor no peito. Que provavelmente é um infarto. Ou seja, tem um motivo. Então, o que você tem que fazer? Fazer os testes necessários para dar uma alta segura. Ó, cara, não está infartando. Pode ser um outro problema. Pode virar uma gravidade? Pode. Mas tem que deixar aquele paciente seguro. Aí você chega, quer implementar um protocolo em algum lugar. Primeira coisa que o médico fala é: eu já faço isso há 30 anos. Por que eu vou fazer diferente agora? E hoje, na tecnologia também, né? Chegar numa clínica e tentar implementar um processo melhor, uma nova forma de executar as coisas, às vezes só de mudar a senha de todos os e-mails para senhas diferentes, e não a mesma senha para tudo. Parece bobagem, mas acontece com frequência. E aí a primeira resposta é: mas a gente nunca teve problema com isso, por que eu vou mudar agora? E isso, um profissional altamente instruído. Então, assim, acho que às vezes falta um pouco para o profissional da saúde entender o porquê aquilo precisa ser feito. Como, por exemplo, a declaração de óbito, como, por exemplo, a notificação compulsória de doenças, como, por exemplo, o preenchimento correto do prontuário. Parece bobagem, mas a gente tem muito espaço vazio no prontuário porque o profissional acha que é perda de tempo escrever. Aí ele é processado e não tem como provar que o atendimento foi aquele, foi bem prestado. Certo? Ou ele pode produzir provas contra si, caso ele realmente tenha feito o atendimento de qualquer jeito. Então, acho que essa explicação, ela, para mim, olhando a medicina, é muito faltosa, sabe? Eu te obrigo a fazer uma coisa, mas eu não te explico por que aquilo é importante, como aquilo vai afetar a saúde do outro, o sistema de saúde e a sociedade como um todo. Olha, para quem já tem acompanhado os nossos outros podcasts, para quem já tem estudado, né, os cursos da Escola de RH Sistêmico, já está compreendendo qual que é o movimento que nós temos como um principal compromisso na educação empresarial no Brasil. Justamente é isso que o André traz. Porque, André, tudo isso que você está trazendo, primeiro de tudo, dentro do contexto da visualização sistêmica empresarial, que é uma das entregas que eu faço para o mercado de trabalho, é entender o seguinte: qual que é o foco de toda empresa? O cliente. E muitas empresas elas erram porque elas fazem qual movimento? Olha aquilo que o empresário quer, aquilo que a equipe quer e não foca no que o cliente precisa. Mas para que a gente possa focar naquilo que o cliente precisa, a gente precisa trabalhar com o quê? Com processos, com dados, com pesquisas, né? Com levantamento de persona, expectativa. E se eu tenho uma pessoa na minha equipe ou em áreas que são extremamente estratégicas, que tem um analítico baixo, que não tem um regulador com valor motivacional alto, você pode ter construído ou construir o processo que for, a pessoa não vai seguir. E existem profissões, não só como a medicina, mas como a área da psicologia, que é uma área que eu sempre trabalhei, não sou psicólogo de formação, sou administrador, mas que por ter um carimbo, né, um CRP, que o profissional fala assim: não, eu faço do meu jeito. E não segue processo, não trabalha com metodologia e, consequentemente, não consegue ter... E, gente, com muito respeito aos colegas da psicologia, eu respeito muito os profissionais dessa área, até porque 90% da minha equipe é formado por psicólogos e por psicólogas. Existem profissionais que não se permitem desenvolver essa inteligência, que é da análise de dados, que é do processo, que é do método, porque não, eu faço do jeito que eu quero, de uma maneira muito mais intuitiva. E dependendo da cultura que está inserida, dependendo da estratégia que representa, não vai ter aderência e, consequentemente, o resultado não acontece. Então, tudo que você traz
é extremamente verdadeiro dentro do seu olhar na área da medicina. E o quanto o desenvolvimento desse saber é importante, né? Se para você está fazendo sentido isso que a gente está falando, dá um joinha aqui, curte, né, no nosso podcast, curte a nossa página, manda para quem você acha que tem que ouvir esse bate-papo nosso, porque isso que o doutor André traz é muito importante. Um outro ponto que eu acho legal, né, você compartilhar da tua experiência, você hoje mora aqui no Rio, né, é do Rio, é carioca, o quanto que você vê a área médica dando passos largos nesse segmento, tendo em vista que o Rio é um dos estados, né, que é propulsor e representante do Web Summit, que é um dos maiores eventos de tecnologia que tem no Brasil. No Brasil não, perdão, no mundo, e o ano passado cedeu e vai ceder de novo esse ano a segunda realização aqui. O quanto que você vê o Rio sendo um agente de transformação nesse propósito? Vixe, tiro no pé. Hoje em dia, as maiores empresas voltadas para o setor de saúde têm sede em São Paulo, inegável, né? Talvez algumas no Nordeste também, algumas das maiores, mas principalmente em São Paulo. Então, acaba que a parte corporativa que decide a inovação, decide esses movimentos de impulsionar o futuro, ficam mais em São Paulo. Então, assim, infelizmente, no Rio hoje a gente tem um movimento muito baixo em relação à inovação na saúde. A gente está tentando trazer um grupo para cá, reunir as pessoas daqui que têm interesse no tema, mas ainda é muito devagar. E principalmente porque a saúde, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente trata com aquilo que é mais importante para a sociedade, que é a pessoa. Então, a gente não consegue fazer movimentos muito rápidos. Tudo tem que ser muito bem pensado. Porque senão eu posso estar criando uma solução agora, mas que vai trazer um dano absurdo para a saúde de alguém no futuro. Então, hoje, no Rio, o movimento é lento. O movimento principal está em São Paulo. Ok. É muito parecido com aquilo que a gente vivencia, olhando o aspecto de desenvolvimento de executivos, de empresários, de RH, de liderança, né? Para quem não sabe, eu sou paranaense, eu sou de Maringá, hoje vivo em São Paulo justamente porque é onde tudo acontece, é onde as relações se conectam. Sempre estou muito no Rio, né, devido ao negócio que eu tenho aqui, mas eu vejo o quanto nós podemos ser pioneiros nas regiões que nós nascemos, vivemos, habitamos, e que isso não nos impede de ter uma rotina itinerante para aprender, para ter conhecimento, para fazer network, para agregar com o nosso propósito, a nossa missão. E temos uma grande possibilidade de fazer com que a cidade, o estado, possa ser vanguarda, né, dentro de muitas áreas. Mas por que é importante nós termos essa compreensão? Porque um estado, uma cidade só pode ser vanguarda quando tem profissionais que vivem lá e que buscam esse conhecimento ou dentro ou fora. E dentro do pensamento sistêmico complexo, um grande fator que faz com que a gente possa transformar uma nação é entender aquilo que tem de bom e aquilo que a gente pode melhorar dentro desse contexto que a gente vive. E dentro da tua resposta, eu entendo muito esse olhar, né, de que você faz parte de um movimento de mudança. Daqui 20 anos, o Rio, assim como eu acredito que o Paraná, Maringá, possa ser uma referência na espiritualidade no trabalho, no pensamento sistêmico complexo, né, no desenvolvimento de executivos, de líderes. Isso depende muito daquilo que é a chama do nosso coração, que é uma proposta também muito alta da Escola de RH Sistêmico, trabalhar com aquilo que a gente sente e também trabalhar com aquilo que a gente pensa. O que você sente quando você vê tantas mudanças que o teu conhecimento está trazendo para o teu mercado, para o teu segmento? Nossa, eu fico muito feliz, porque eu sempre tive dificuldade de interagir com as pessoas, e a minha forma sempre foi, às vezes, ajudar de outras formas. Então, eu acho que eu conseguir impactar a vida de outras pessoas, outros profissionais, outros pacientes, me dá uma alegria muito grande porque eu estou deixando alguma coisa para outra pessoa. Não é só para mim, né? E até aquele negócio do Big Five que eu falei, eu acredito muito que eu tenho amabilidade alta e eu quero levar também o bem para outras pessoas. Me deixa às vezes muito triste ver profissionais que tratam mal o paciente, sendo que deveria ser o contrário, né? O profissional deveria cuidar daquele paciente. E, como diria o juramento modificado, né, de Hipócrates, ele nunca falou isso, segundo os relatos históricos, mas que a gente tem que consolar mesmo que a gente não consiga curar a doença, né? Então, assim, console, mesmo que eu não possa fazer nada. Às vezes eu vou conversar com alguém, eu não consigo resolver nada sobre o problema daquela pessoa. Não é uma coisa que eu vá resolver. Mas só de conversar e entender o que ela precisa e trazer um pouco de escuta, já vai ser um grande movimento na vida dela. E aquilo ali, com certeza, vai ser revolucionário. Olha que maravilha, quanta sabedoria o André, né, traz na fala dele, porque
A partir do momento que eu sei o meu talento, eu reconheço o meu talento e minha habilidade, eu faço melhor com o talento que eu reconheço e que eu tenho. Nem sempre, se eu, né, no caso, o indivíduo, não tenho tanta facilidade em me expressar, em me comunicar e me relacionar com as pessoas, isso não significa que eu não possa ter êxito, sucesso e contribuir com o mundo, né? Então, ao reconhecer o seu talento, a sua habilidade com esse raciocínio, com essa inteligência analítica, ou seja, você teve essa consciência e falou assim, não, a minha entrega com o mundo vai ser dessa maneira. E a partir do momento que eu entrego, gente, ó, justamente o exercício que eu quero fazer é isso. A partir do momento que eu tenho a consciência do meu talento, eu tenho consciência do meu papel, eu tenho minha autoestima realmente saudável, desenvolvida, eu tenho minha consciência no mundo, eu sei como eu vou entregar. Porque a partir do momento que o Dr. André ele entrega a inteligência dele e transborda a vida das pessoas, uma outra profissional, assim como eu, vai pegar dentro da sua inteligência aquilo que recebeu e vai dar o seu jeito, vai dar o seu tom e vai entregar melhor. Por isso que dentro da física quântica a gente, né, fala de um princípio muito importante, que todos somos um. Todos somos um, todos estamos conectados. O quanto que existe uma intenção genuína dentro daquilo que eu sinto e dentro daquilo que eu faço, para lá na frente eu ver aquela minha ideia impactando de diversas maneiras o contexto que eu estou inserido. Perfeito. Imagina se o corpo fosse feito só de coração. E a gente ia ter vários corações e o que ia metabolizar o álcool? O que ia fazer a gente respirar? O que ia fazer a gente pensar? Então, acho que essa conjunção de habilidades diferentes dentro, acho que, da organização faz todo sentido. Se a gente soubesse exatamente a mesma coisa, como que a gente olharia de pontos diferentes sobre o mesmo tema? A gente não ia chegar em lugar nenhum. Excelente, excelente. E justamente é essa reflexão que o método PBC High Talent ele traz, né, para a gente entender o ser humano dentro de uma perspectiva que muitas metodologias não trazem, mas considerar que existe a pessoa certa para o lugar certo. Mas eu preciso conhecer a pessoa para eu entender como eu vou oportunizar e oferecer para ela esse ambiente correto. Hoje, 90% do mercado faz ao contrário, né? Contrata a pessoa e fala assim, ó, vem cá e se adapta a isso que eu quero. E nós não estamos mais dentro desse mundo, dessa jornada. Por isso que é importante esse autoconhecimento. E perfeita a reflexão que você traz. Ok. Doutor André, o quanto que você vê hoje o movimento dessa expansão da consciência acontecendo no teu segmento? Eu tenho, como te falei, né, minha cunhada é médica, primos que são médicos, e eu vejo que na área médica é o local que mais se vivencia a proximidade dessa vida com outra, caso exista. E a gente está numa era de expansão da consciência, nós estamos numa era onde nós estamos entendendo mais o quanto que nós só estamos aqui, nós não pertencemos a este mundo, aqui é uma jornada das várias que a alma possa ter dentro do seu desenvolvimento, e o quanto que você tem identificado esse movimento acontecendo na área médica. E por que eu trago essa pergunta, pessoal, para o Dr. André? Porque ter essa compreensão já nos coloca em um salto quântico em relação a como que eu olho as relações que eu estabeleço no dia a dia. Como que isso é visto na área médica, que beira a ciência e a crença? Essa parte, como eu ainda sou acadêmico, eu não posso emitir muita opinião sobre o tema, mas a minha visão limitada desse fato é que, primeiro, falando sobre as habilidades principais e como que você interage com isso, o fim da vida, ele é muito complexo. Não é qualquer um que aguenta passar por isso várias vezes. E na minha visão, o mais perigoso é, uma vez que você viu aquilo várias vezes, você normaliza que vai acontecer. Vai acontecer com todo mundo, só que não precisa ser banalizado. Não é, vou fazer nada não, porque esse daí já foi. Não é assim. É uma vida que está ali. Você precisa olhar como se fosse uma vida que precisa viver. Agora, a vida, provavelmente a doença está avançada, a gente entra em uma coisa chamada paliação, onde o cuidado é completamente diferente e você tenta promover o maior bem-estar para aquele paciente. Ainda assim, pensando na vida dele, mesmo sendo pouca. Então, esse primeiro ponto eu queria trazer, porque nem todos os profissionais médicos vão estar preparados para viver ali na linha de frente, sabe? E eu acho que é um dilema grande na medicina, de novo, a questão do dinheiro e ganhar muito dinheiro, que todo mundo precisa ser cirurgião, todo mundo precisa ser dermatologista, todo mundo precisa ser oftalmologista, que são as profissões que ganham muito dinheiro. Só que, cara, pode não ser isso que você quer. Não é isso que eu quero, entendeu? Eu sou um exemplo disso. Eu vou ganhar muito dinheiro? Não sei.
entendeu? Se eu fosse médico, talvez daria muitos plantões, ganharia. Mas agora, é minha habilidade fazer isso? Eu acho que não. No caso, escolher uma especialidade específica, né? Aí, conversando até com um colega hoje mais cedo, ele quer psiquiatria. E aí ele me falou assim, cara, eu não sei como que eu vou fazer, porque todo mundo fala, o médico tem que dar plantão na emergência. Cara, eu não gosto de ver gente estrupiada, sem perna, sem braço, sangrando. Eu não gosto. Eu gosto de conversar. Eu gosto de saber da mentalidade da pessoa. E essa autoconsciência de falar assim, cara, todo mundo tá indo por esse trajeto e dizem que o médico tem que ir também por esse trajeto, mas não é o trajeto que eu me vejo, sabe? Citei esse colega porque é um exemplo médico, mas vejo também o meu próprio exemplo, sabe? Eu gosto do atendimento. Mas eu acho que não é o meu melhor potencial. Consigo ter um potencial melhor fazendo uma outra coisa. E existe também esse outro trajeto, mesmo que não esteja tão claro assim para todo mundo. Então, acho que é muito delicado esse momento e não dá para tratar com banalidade. O que a gente viu muito durante a pandemia foram os profissionais ficando um pouco sem limite para a morte, porque a morte estava ali todo dia. Ela estava sempre em contato contigo e muitas das vezes você não conseguia fazer muita coisa. E acabou sendo banalizada. E não é o trajeto, sabe? Você tem que sempre olhar para esse momento como um momento de levar a melhor saúde, mesmo que a melhor saúde seja, vai ficar tudo bem, sabe? Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Esse livro trata exatamente desse fato da finitude da vida e que a gente precisa lidar com isso da melhor forma. Concordo. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com a doutora Ana Cláudia e né, ela traz, na verdade, nesse livro toda essas indagações, esses questionamentos que ela foi passando desde quando ela fazia medicina e depois trabalhando, né? O quanto que a gente precisa olhar de uma maneira consciente e respeitosa esse movimento, principalmente né, dos cuidados paliativos. E que bom que você, um profissional dessa área, tem já essa consciência, né? E aí uma reflexão que eu faço aqui é o quanto que nós, dentro do contexto corporativo, sendo empresários, empreendedores, gestores, RHs, enfim, nós estamos olhando o tempo de qualidade, tempo de permanência do colaborador dentro da nossa empresa. Porque se a gente fica na linha resultado por resultado, o indivíduo adoece. E aí nós não vamos ter perenidade organizacional, nós não vamos ter qualidade na estratégia, nós não vamos ter qualidade na competitividade. E eu hoje trabalho muito com esse movimento das empresas com alma, que é entender que, a partir do momento que eu estimulo o indivíduo a se desenvolver dentro de um contexto de consciência espiritual, e não é falar de religião, de o que veio fazer, o quanto que é importante expandir a consciência, entender as entregas, a gente tem uma melhor ambiência de trabalho, uma melhor cultura, um melhor clima e, consequentemente, qualidade nas entregas de resultado. E eu vejo muito isso na sua fala, né? O quanto que a gente tem que estimular esse processo. Bom, a gente já está caminhando para o final do nosso podcast. O tempo passa muito rápido quando a gente começa a falar de assuntos que a gente gosta, né? É verdade. Mas quais reflexões que você pode trazer para quem nos ouvir, independentemente se é formado, se não é formado, se é empresário, se não é empresário, se é RH, se não é, se é líder, se é médico, se não é, enfim, sobre o reconhecimento dos talentos e, ao reconhecer, viver a sua vida pessoal e profissional com base nos talentos, né, nas habilidades, naquilo que é só teu. Ótima pergunta. Lembro sempre de uma coisa que você me falou um tempo atrás, que as empresas são feitas de pessoas para pessoas. Então, eu tenho sempre que entender o profissional que está ali dentro está na melhor posição para se relacionar melhor com o meu cliente. Se o profissional que está entrando em contato com o cliente está num ambiente conflituoso, que ele não está satisfeito ou está fazendo só por obrigação, só por fazer, essa relação com o cliente vai ser péssima. E essa venda vai ser mal feita. Esse cliente vai ficar insatisfeito, vai falar mal de você, que é a pior forma de propaganda, é o cliente falando mal. Então, acredito muito que o profissional precisa estar centrado na pessoa, seja o gestor, o médico, o diretor, o dono, tem que estar centrado na pessoa, porque no fim a empresa é feita de processos e os processos são feitos por pessoas e a pessoa precisa entender se ela está no local certo, o porquê daquele processo acontecer, para que seja feito realmente, sabe, genuinamente bem feito. Senão é só mais uma coisa que eu vou fazer e eu vou botar isso daqui aqui, mas, cara, indiferente. Não, ó, eu vou colocar isso daqui para cá, porque eu sei que essa daqui é a melhor forma de fazer isso. E o meu cliente que vai ver essa xícara, taça aqui, ele vai ver que esse aqui é o melhor resultado possível que eu consigo entregar.
E isso aqui é o que eu quero fazer. Então, acho que, para mim, a palavra principal é de pessoas para pessoas, pessoas executam processos e isso que faz a empresa acontecer. Não é nada além disso. É só isso. Pessoas. Concordo com você plenamente. E aí uma das questões que eu sempre falo, né? Primeiro, para ter uma organização de sucesso, você precisa sentir a empresa, intuir a empresa, criar, né, todo o movimento de alma dessa empresa, sentir você enquanto empresário, enquanto empreendedor, depois rodar o MVP, fazer projeto empresarial, fazer o modelo de negócio, etc. E depois, antes de tudo, pensar processo, construir o processo. Mas no Brasil acontece de uma maneira muito diferente, né? Alguns nem sente, só pensa e já abre empresa e acha que a empresa vai dar dinheiro, resultado, e não é esse movimento. Por isso que a gente tem um índice tão alto de empresas que fecham no Brasil, conforme o Sebrae, e dentro da minha vivência eu vejo isso também. E a cada ano que eu comemoro o aniversário, né, da Trianon RH e Negócios, eu falo assim, poxa, mais um ano vivo, que maravilha, né? Então, esse ano a gente comemora 7 anos e eu falo muito para a minha equipe, falo muito para a Cris, minha sócia, que é ela que cuida a porteira dentro, como diz, eu porteira fora, o quanto que é importante, né, a gente entender processos. E se porventura alguém não olha processo, não respeita o processo, por mais que a gente tenha todo esse cuidado na aplicação das pessoas, no diagnóstico, eu chamo para conversar, para entender se está claro para a pessoa, né, a importância do processo. Porque se não tem processo, cada um faz como intui. E aí fica muito complexo, né? Minha maior dificuldade hoje, quando eu dou consultoria para clínicas e consultórios, geralmente empresas menores, é a pessoa chega e fala que tá tudo bem feito, sempre foi assim, é assim que funciona, mas é quando você quer saber como que você treinaria um novo profissional para fazer isso. Não sei. Sabe, ou seja, não há um processo. Então, imagina que chega um funcionário novo e você vai e bate nele verbalmente que ele tá fazendo tudo errado. Mas ninguém ensinou para ele o processo, porque não tinha o processo. É o que o funcionário anterior achava que devia ser feito. Isso não está anotado, isso não pode ser ensinado porque o outro foi demitido ou saiu da empresa. Então, acho que a gente cria um problema muito grande também quando o processo não está bem estruturado. Eu não tenho um segmento. E aí, minha parte de inteligência artificial e automação, eu só consigo ensinar a máquina a fazer se eu tiver um humano que me ensine a fazer para eu ensinar a máquina. Não existe mágica. Não tem como. Perfeito. E aí eu lembro de um ano, né? Eu fiz doutorado um ano em aprendizagem organizacional. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu tranquei o doutorado, mas valeu a pena esse ano que eu estudei, justamente porque quando a gente fala do aprendizado, do saber da organização, de como se aprende, a gente tem que olhar o processo. Porque se a gente não olha o processo, não tem retenção desse aprendizado, não tem multiplicação desse conhecimento. Doutor André, que para mim já é doutor André, muitíssimo obrigado pela a sua explanação, pelo seu transbordo de conhecimento, pelas suas reflexões e de coração mesmo que você continue desbravando esse mundo que existe de oportunidades no Brasil dentro da área médica de inteligência artificial, inteligência de dados e, enquanto médico mesmo, né, ter essa notoriedade e essa autoridade para falar e ensinar sobre isso. E que aquilo que eu acredito, né, que a espiritualidade ela possa te guiar nas suas decisões e que você possa continuar esse caminho tão belo, sendo tão jovem, né? Quem dera se com 25 anos eu tivesse essa consciência, mas eu entendo hoje que cada um de nós temos o tempo certo, o tempo, né, adequado de acordo com a nossa permanência aqui. Então, sucesso para você, obrigado por ter agregado tanto, cara. Pelo convite, porque essas trocas são sempre boas, porque em geral eu falo só sobre medicina ou negócios. E aqui a gente falou sobre tudo isso, gestão de pessoas, gestão de empresas. Cara, eu amo esse tipo de papo. Eu amo esse tipo de papo. Vou sair daqui já com várias anotações. Acabei não anotando, porque foi fluindo muita coisa. Mas depois eu vou sentar para escrever, porque muitos insights saíram daqui e vão me ajudar no meu dia a dia. Ué, mas não tem nada a ver com o que eles falaram. Tem tudo a ver. De pessoas para pessoas. É esse o nosso movimento. E esse é o objetivo, né, do podcast da Escola de RH Sistêmico e o objetivo não só dos cursos que a gente tem na plataforma da escola, mas assim também do próprio método PBC, que é transbordar na vida das pessoas e a gente poder ter resultados, lucro melhor dentro das empresas, com um olhar, uma abordagem diferente sobre pessoas. Gratidão. Você que gostou desse podcast, compartilha, manda para quem você acha que precisa ouvir, clica aqui e aguarde o próximo podcast que vai ser com uma pessoa fenomenal. Mas eu só vou falar quem é a pessoa depois que você assistir esse podcast. Grande abraço.